Nós precisamos primeiro, no terreno pedregoso, ajudar a arrancar as pedras. Ajudar a arrancar as pedras. Para que nós possamos lançar a semente. Mas muitas vezes nós somos precipitadas. Ouvimos a palavra de Deus, aquilo que o Senhor está dando, o comando que Deus está dando para nós, mas nós não sabemos discernir a terra, não sabemos discernir o tempo, não sabemos discernir o modo. E aqui eu quero trazer para vocês que o Senhor, ele tem um chamado, só que esse chamado, e é o que muitas vezes as pessoas não têm noção, e aí por isso não tem direção, não tem discernimento, então não tem direção, é que esse chamado ele ocorre de acordo com um protocolo muito específico da parte de Deus. Ele ocorre de uma maneira muito alinhada com a vontade do Senhor. Marcos capítulo 1, versículo 16 ao 20, você vai ler comigo agora. A minha versão é Almeida Revista e atualizada. Diz assim a Santa Escritura, a Sagrada Escritura. Versículo 16. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Você vai perceber que aqui é o chamado dos primeiros discípulos. Simão, que é Pedro, né? Simão e André, que eram irmãos, e Tiago e João, que eram irmãos. Todos quatro eram pescadores. Todos quatro estavam na sua atividade. Para todos quatro, Jesus tinha a mesma proposta. Então eram 4 homens diferentes que exerciam a mesma profissão, a mesma função na face da terra, mas que faziam a mesma coisa de formas diferentes. Você percebe isso? Claro que Pedro lançava a rede de uma forma bem diferente do seu irmão André. Claro que João, ele lançava a rede diferente do seu irmão Tiago. Eles tinham visões diferentes, tinham tempos diferentes. Claro que um era mais ousado, claro que um era mais retraído, claro que um era mais preguiçoso, o outro já era mais ativo. Então, o que nós precisamos entender aqui? Que há um chamado para pessoas diferentes. Há um só chamado para pessoas diferentes. Muitas vezes essas pessoas vão estar em uma tarefa, uma atividade igual, fazendo de forma diferente. Assim somos nós, somos mulheres. Estamos todas fazendo a mesma coisa. Somos todas donas de casa, somos todas envolvidas com nutrição, com harmonização de ambientes, com nutrição e criação de relacionamentos profundos. Somos aquelas que somos acolhedoras, somos femininas, somos aquelas comissionadas pelo Senhor para manifestar a glória de Deus através da feminilidade. Todas nós somos mulheres. Todas nós somos pescadoras, vamos dizer assim. Mas somos pessoas diferentes, fazendo a mesma coisa de formas diferentes. Talvez você não ligue de dormir com a pia cheia de louça. Talvez você fale assim: não, eu tô de boa, tá tranquilo. É só um garfo, é só um prato, e tá tudo bem, querida. Não existe uma regra. Não existe uma regra para como você faz as coisas. Existe sim um padrão para agradar a Deus. O que hoje está acontecendo é que as pessoas estão impondo os seus fluxos para as pessoas. E aí as pessoas não conseguem se encaixar no fluxo delas e não conseguem
organizar uma rotina sustentável para a sua própria vida com Deus, para o seu próprio chamado com Deus, porque olha só, você só vai prestar conta daquilo que Deus colocou na tua mão como talento, você não vai prestar conta daquilo que Deus entregou para outra pessoa, e aquilo que Deus coloca na tua mão como talento precisa ser feito da maneira que Deus trata com você, porque Ele te deu uma personalidade, Ele te deu uma forma de agir, de pensar, um temperamento muito específico. Você é única na face da terra. Então, se Deus te entregou algo, é porque Ele quer que você faça do jeito que você é. Você pode sim se inspirar, você pode sim olhar para pessoas e aprender, mas você não pode mudar quem você é para ser outra pessoa, porque você não vai cumprir o chamado de Deus, a missão que Deus tem para você, da maneira que Deus quer que você faça. Porque se Ele não quisesse que fosse do jeito que você é, Ele tinha entregado para outra mulher. Concorda comigo? Eu quero te ativar nesse dia dizendo, olha para esses homens. Eram homens comuns, mas eles foram chamados por Jesus para operar no extraordinário. Nós precisamos parar, em nome de Jesus, de ficar olhando os posts, a forma de alguém falar e dizer, ela dá certo assim, então eu preciso ser assim. Não, você só vai dar certo sendo quem você é, na sua originalidade, do jeito que Jesus te criou e te chamou. Você vê que todos os discípulos, eles eram diferentes. Se o Senhor quisesse um povo todo igual, Ele tinha feito todos os bonecos iguais. Mas cada um tem um tipo de cabelo, um timbre de voz, uma maneira de pensar, uma forma de ver a vida, um temperamento. Umas mulheres são pescadoras voltadas mais para a arte, outras mulheres são pescadoras voltadas mais para o mundo corporativo, outras mulheres são pescadoras voltadas mais para relacionamentos, para aconselhamentos, outras mulheres são pescadoras voltadas para o ensino, outras mulheres são pescadoras voltadas para a adoração, para o louvor, para o canto, outras mulheres são voltadas para lançar as suas redes, cuidando de crianças, outras cuidando de idosos, outras na área médica, outras na área jurídica, outras no secretariado, outras falando outras línguas. Então, nós somos pescadoras de uma forma diferente, cada uma de nós. E sabe o que ficou muito claro para mim nessa passagem? O chamado dos discípulos, todos eram pescadores, e ficou muito claro para mim que o Senhor, você percebe que o Senhor mudou o foco daqueles homens e direcionou o foco das atividades deles todos. Porque o Senhor mudou primeiro a identidade deles, para depois direcionar o propósito. Olha o que Jesus disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eu vos farei, não é você que vai fazer algo para se tornar algo para que você possa ser reconhecida. Venha, me siga, vem para mim, corre para mim, se torne meu, se torne minha. Se identifique com o que eu faço, venha atrás de mim, aprenda comigo, siga os meus passos. E na medida em que você vai me seguindo, você vai estando comigo, você vai me observando, você vai olhando o que eu estou fazendo, você vai recebendo os comandos, você vai ouvindo a minha voz, você vai observando como eu faço, você vai se tornando, porque sou eu que vou fazer de você aquilo que eu te chamei para ser. Muitas vezes nós estamos focadas num esforço, e vou dizer uma coisa para você, não tem ninguém que ame mais produtividade nessa vida. Eu amo produtividade, amo resultado, amo que as coisas funcionem, e funcionem rápido, amo. Porém, o Senhor tem ministrado muito forte isso ao meu coração. Filha, não adianta as coisas funcionarem se elas estão funcionando no lugar errado. Se elas estão funcionando debaixo de uma estrutura ou alicerçado, fundamentado numa estrutura que não tem
solidez para manter a sustentabilidade desse chamado, desse ministério, desse propósito, dessa missão. Então, o Senhor Jesus, ele trouxe para nós, eu vos farei e você se tornará. Eu vos farei pescadores de homens. Olha, vocês vão continuar fazendo a pesca, mas vocês vão fazer a pesca em outro foco. Vocês vão fazer a pesca em outro lugar. Vocês vão fazer a pesca com uma visão diferente e diferenciada. Aleluia. Tem mulheres aqui nesta live que estão agora com os olhos cheios de lágrimas, dizendo: Senhor, eu sinto que isso é para mim, mas eu não sei como fazer. Senhor, eu sinto isso, eu sinto que o Senhor já me chamou várias vezes. Vinde a mim, venha, me siga. Venha que eu vou te fazer e eu não estou vendo nada acontecer. Deixa eu te falar uma coisa, você está entendendo o chamado de Deus, porém você está tentando caminhar no chamado de Deus da maneira dos homens. Você não pode caminhar no chamado de Deus da maneira dos homens, porque se os discípulos, e você viu a trajetória dos discípulos, eles foram seguindo Jesus, mas você vê que Pedro, por exemplo, aqui, ele vai várias vezes agir no conceito humano. Não, você não vai morrer. Não, você não vai. Não, então não vai lavar meus pés. Não, Jesus. Então o Senhor vai posicionando os seus discípulos no chamado e nós muitas vezes não entendemos. A gente começa a vir com essa mentalidade do fazer, de usar a fórmula, de usar o jeito, de usar o padrão que dá certo, enquanto nós precisamos de uma palavra vinda do céu, olhar para Jesus e ter paciência na jornada, ter paciência no processo.